Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, caiu, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhes disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhes disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos apresenta a parábola dos talentos ou da administração dos bens dados pelo Senhor. Lembremos de ontem que sobre as virgens que deveriam estar vigilantes para participar da alegria do seu Senhor. Hoje, a administração dos bens dados pelo Senhor também faz com que participemos da alegria do seu Senhor. Aquilo que o Senhor nos deu ou nos dá precisa ser visto
e administrado com muita responsabilidade. Nossas vocações, nossos chamados, nossos bens espirituais precisam ser administrados para nos levar para o céu. A imprudência, a preguiça, a indolência faz com que fiquemos parados e não administremos bens, o bem que o Senhor nos deu. A parábola dos talentos fala sobre administração. Administrar não só a vida, mas administrar o tesouro que o Senhor nos dá e nos deu. Qual é o tesouro que o Senhor te deu? Talvez um bem espiritual, servir, ou uma vocação, ou o bem espiritual que é Ele mesmo que se dá a você, que é a Eucaristia. Tudo aquilo que você tem em sua vida para te levar para o céu são bens que precisam ser administrados bem, com responsabilidade, com amor por você. A história chama a atenção para os perigos de um pecado capital, que aquele que recebeu um talento caiu nele, a preguiça, pela qual as bênçãos e as habilidades dadas por Deus são desperdiçadas por causa do medo e da indolência, que é uma pessoa sem ânimo. Cuidado com esse pecado capital que se chama preguiça. Vamos entender um pouco que quanto mais sabermos, melhor para livrarmos disso. A preguiça obscurece a mente da pessoa, impedindo que ela tenha plena clareza e disposição para o serviço a Deus e para a vida de oração. O que acontece com o preguiçoso? Enterra os bens espirituais. Fica na passividade esperando, como diz o ditado popular, a morte da bezerra, né? Fica esperando, parado, sem fazer nada, e ainda inconsequente com aquilo que é para a sua própria salvação. O Senhor nos deu dons para a nossa salvação. Além, claro, para a salvação dos outros, mas para a nossa própria salvação. O preguiçoso não quer salvar ninguém e nem a si mesmo, achando que tudo aquilo que o Senhor precisa dar, Ele venha passivamente para a vida dele. Para alcançarmos o céu, posso dizer, precisamos ralar um pouco, ou muito. Precisamos suar a camisa, porque o céu é dado, mas a conquista depende individualmente de cada pessoa. Até quem é casado, enquanto individual, precisa ralar para chegar aos céus. O meu esposo me salva, fica esperando. Não, vocês dois juntos precisam se esforçarem. Porém, porque o julgamento será particular. Quando o Senhor pediu contas para esses 5 dos talentos ou dos bens que foram dados, também um dia o Senhor vai chegar para você: presta-me contas dos talentos que eu te dei. Assim como ontem as mulheres precisavam estarem vigilantes para prestar contas ao Senhor,
hoje o Evangelho dá uma nova visão, dizendo que os bens espirituais um dia vão ser pedidos de volta. E o que é que você vai apresentar ao Senhor daquilo que foi dado? A preguiça enfraquece a vontade, leva ao torpor, a tibieza, daí vem a tristeza, a inércia, o desânimo, o tédio, desgosto, moleza, lentidão e ociosidade. Pensa em uma pessoa não só fisicamente preguiçosa, mas também, se a preguiça alcançou o corpo, provavelmente já alcançou a alma. Não pode dizer a pessoa, eu sou fisicamente preguiçosa, mas espiritualmente não sou. A pessoa está enganando a si mesma. Ela é preguiçosa de corpo e alma. O que é que fez esse preguiçoso? Começou a matar nele a consciência do talento que Deus deu. Escondeu, deixou lá. O Senhor não quer receber de volta a mesma quantidade. Ele quer receber de volta mais aquilo que foi dado para você. Se te deu 1, precisa produzir 2. Se deu 5, 10. E por isso, você precisa pedir a graça a Deus para se libertar da preguiça. Tem gente que fala assim, mas eu só fico rezando, não faço nada em casa. Que tipo de oração é essa? Oração de preguiçoso, 2 minutos. Oração de preguiçoso, 2 minutos. Porém, também a preguiça vai gerar outra coisa: inveja. O Evangelho diz que cada um recebeu o talento segundo a sua capacidade. O que recebeu 1, ele tinha só capacidade de receber 1. Ou ele queria receber 5 se ele não tinha capacidade para isso. Se contente com a graça e com o talento que o Senhor te deu. Se o outro sabe cantar, louvado seja Deus. Você sabe fazer outra coisa que ele não sabe. Ninguém me coloque para cantar nenhuma oração eucarística que não vai sair nada bem, né? Eu não me arrisco porque não é o meu talento. Tem gente que fica brigando, disputando, porque o outro tem e não olha o que tem. E não produz com aquilo que é capaz de produzir. Porque temos divisões e brigas na igreja. Porque o outro quer tomar o lugar do irmão. E não faz aquilo que te cabe. Não faz aquilo que te cabe. Eu queria estar lá. Tem gente que quer estar em tudo e não faz nada. Tenha consciência de dizer assim, eu sei fazer isso e eu vou fazer bem para a salvação das almas. Vou fazer isso aqui porque é minha parte no reino. A sua parte no reino está sendo construída. Então, fique contente, porque o Senhor viu que tu és capaz de receber um talento para produzir um segundo. Então, produza. No entanto, a diligência pessoal
que é esse cuidado de se aplicar na execução de uma tarefa, é recompensado através dos dons e da responsabilidade. Por isso, se você é diligente para executar as coisas de Deus, sem murmuração, sem inveja, você será recompensado pelo Senhor. A administração dos teus bens que foram dados pelo Senhor precisa produzir em tua vida salvação. E produzindo em sua vida salvação, vai produzir na vida dos outros. Porque, no fundo, nós usamos os bens que o Senhor nos deu para o bem dos outros. Se você tem condições financeiras, é um bem que o Senhor te deu para ajudar os outros, ajude. Tem gente, pensa em um bem espiritual. O povo de Deus, na simplicidade dos seus bens, ajudam a Canção Nova. Ajudando a Canção Nova, essas pessoas elas não aparecem, mas elas ajudam com os bens que o Senhor dá também, que são os bens materiais, para ajudar na obra de evangelização. E o que acontece? A pessoa faz parte da evangelização, mesmo que fique em casa. Nós podemos, se podemos ir além, trabalhar na nossa igreja, trabalhar na evangelização, faça. Mas não fique uma pessoa passiva, deixando os bens do Senhor apodrecerem em tua vida. Como diz também, água parada dá bicho, né? Então, bem parado, o que é que vai acontecer? Os dons de Deus devem ser investidos para o bem dos outros. Para o bem dos outros. Vou ficar aqui na minha casa só rezando. Já estou salvando todo mundo. Mas você tem condições de ir porque você não vai. Tem condições de falar porque não fala. Tem condições de testemunhar porque não testemunha. Tudo isso, as nossas negligências, um dia será pedido contas. Será pedido contas. Mais de mim do que de vocês. Mais de mim do que de vocês. O patrão repreende o empregado, não só por ser preguiçoso, mas porque o empregado ele é mau, servo mau, servo inútil, que o Senhor chama aquele que escondeu o talento. Servo inútil. Que Deus nos livre de um dia sermos chamados assim. Servos preguiçosos e inúteis. Que o Senhor nos livre. A parábola, alerta também, então, que a preguiça é o mal que precisa ser tirado naquele que foi dado talento do Senhor. Se você for ler, não lembro a passagem, mas São Paulo vai dizer: cada um viva conforme a capacidade daquilo que foi dado para você. Viva. Seja capaz, você é capaz de produzir alguma coisa para o reino. Transforme tudo aquilo que você faz em dom de Deus. Se é para acolher as pessoas,
acolha como dom de Deus, e porque de fato é. Se tem que evangelizar, é dom de Deus, evangelize. Se precisa dar uma informação ou conduzir alguma pessoa para o reino, conduza, porque é dom de Deus. Tiremos os olhos do bem espiritual dos outros. Tem gente que nem consegue fazer aquilo que foi dado, quer fazer o que o outro faz. Quer tudo, quer abraçar tudo, e depois fica murmurando e morrendo. As pessoas às vezes se cansam na própria paróquia de realizar algo, e até diz assim: tudo aqui sou eu. É porque você é egoísta, invejosa e quer tomar espaço dos outros. Então, se o outro tem que realizar, o reino de Deus é construído por pessoas, muitas pessoas, não por você só. Tem gente que, infelizmente, quer ser dono da igreja, vai assim: aqui eu faço tudo o padre me pede. Só eu que sou disponível. É claro, não dá espaço para os outros. Cuidado, para não viver também uma vida somente ativa, de fazer e fazer, e não se salvar. O dom é para a vossa salvação também. O talento é para a tua salvação. Por isso, precisamos aprender que o reino de Deus não é construído só por você, é por pessoas. Dá uma olhada aí ao seu lado, olha aí para o seu lado, tem essa pessoa aí que também está com você para construir o reino. Então, dê espaço para os outros. Dê espaço para os outros. Como eu falei, às vezes as pessoas vão ficando cansadas, desgastadas. E o que acontece? Para de servir a igreja, porque não observou o talento e não fez aquilo que deveria fazer. Se você não fizer, com certeza terá outra pessoa que vai fazer. Então, deixa fazer. Mas sou eu que tenho que fazer, o padre só pede para mim. Tem alguma coisa errada. É porque você, desculpa a palavra, perdão, é muito oferecida. Então deixa o reino ser construído por outros também. Deixa a evangelização acontecer por outros. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos os nossos talentos, o dom. E que o Senhor liberte o nosso coração de toda preguiça e de toda inveja, para que a graça de Deus possa produzir em nossa vida muitos frutos e muitos talentos. Quanto mais olhamos para os nossos talentos, mais entendemos que o reino pode ser construído por mim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.